que as pessoas, elas lidam com a questão do dinheiro e o tema Da crença. das emoções, da crença, porque todo mundo quer hoje atingir a liberdade financeira. Mas eu penso que uma coisa está totalmente ligada à outra. Uhum. E é muito subjetivo ao mesmo tempo, porque a Uhum. liberdade financeira para você é diferente da minha. Isso. Mas como que você consegue ajudar os seus pacientes nessa questão da crença limitante, da liberdade financeira e dessa independência emocional também? A tua liberdade financeira está totalmente atrelada à sua independência emocional, tá? Porque se você não trabalha a sua independência emocional, esquece a parte financeira. Eu preciso disso? Por que eu preciso disso? Primeiro eu tenho que saber que eu posso ganhar. Eu preciso quebrar primeiro essa Sim. crença. Para eu ter essa independência emocional e tudo mais, eu tenho que entender qual que é a minha ligação com o dinheiro. Então, quais são as minhas crenças em relação ao dinheiro? Tá, tratado isso. Pronto, olha, eu já sei fazer dinheiro. Olha que legal, eu tenho dinheiro. Ai, mas eu não vou colocar na mão de alguém para cuidar do meu dinheiro? Imagina, a vida inteira eu que faço, eu não vou pôr na mão de um desconhecido. Então, eu tenho uma crença e eu não coloco. Eu não vou investir. Meu pai sempre falou que dinheiro tinha que ficar na poupança quieto. Você acha que eu vou acreditar? Vou colocar nesses lugares aí, nessa pessoa que eu nunca vi na vida? Essa pessoa vai me passar a perna. Não vou. Aí ele tem as crenças dele por conta da criação. Vamos supor que eu consegui quebrar as minhas crenças. E aí, quando eu consigo a minha independência emocional, quebrei todas essas crenças, eu acredito em alguém, aí eu vou para um outro patamar. Eu vou passar meu dinheiro, eu vou investir. E aí, assim, será que eu preciso disso? Eu vou gastar aqui ou eu não vou? Faz sentido isso pra mim? Quando eu adquiro a minha independência emocional, eu não dependo mais do dinheiro pra realizar alguns sonhos. Aliás, pra achar que eu tenho algo. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo e gastar loucamente, porque eu não vou vir menos bonita do que você. Eu tenho que vir com joia, porque se a Bruna for com joia, eu vou com uma joia muito mais bonita do que a dela. Não, porque se a Bruna for com o sapato X, eu vou ter que ir com o sapato Y. Eu tenho dinheiro, só que a minha independência emocional, amor, onde tá? Eu não resolvi, Não existe, não existe. né? Será que eu preciso competir? Será que eu preciso disso? Então, quando eu consigo atrelar a minha independência financeira à minha independência emocional, cara, eu tô a caminho do meu propósito. Qual que é o meu propósito? Eu quero ter muita grana, porque eu sou uma pessoa que sei investir, mas eu tenho um propósito na vida. Eu quero grana para viajar com os meus filhos, eu quero grana para investir, eu quero para ajudar pessoas. Eu não quero fazer isso para parecer para o outro, ou porque essa comparação maledeta, né, as redes sociais, porque fulano tem, eu quero também. Olá, está começando mais um episódio do Bola no Cofre. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema que impacta a nossa vida em vários ambientes. Trabalho, família, relacionamento. Esse tema ele traz para a gente alguns vieses comportamentais que hoje nós vamos tratar, que é crenças limitantes. As crenças limitantes, elas podem prejudicar o nosso crescimento profissional, pessoal e enquanto indivíduo. E para ter esse bate-papo com a gente, nós trouxemos hoje para a bancada do Bola no Cofre uma pessoa que eu adoro, que é psicanalista, hipnoterapeuta, mãe da Bia e da Duda, também é sócia de um multifamily office e ex-gerente comercial. Ela lida com alta performance desde sempre. Seja bem-vinda, Ale Mendes. Muito obrigada. Tudo bem? Obrigada, Tudo bem, querida. Ale? Seja Muito bem-vinda. obrigada. Que bom que deu certo esse encontro. Finalmente? Finalmente. Vamos lá. Ale, Diga. antes de começar, eu quero que você conte pra gente um pouco da sua trajetória, porque Tá. são vários momentos, né, de Tudo junto e vida. misturado, né? Exatamente. Vamos lá. Eu me tornei hipnoterapeuta. Hoje eu sou, vou de trás pra frente, né? Eu sou hipnoterapeuta, psicanalista, fiz programação neurolinguística, faço uma pós em neurociência, comportamento e psicopatologia. E por que eu cheguei nisso? Eu tenho mais de 20 anos de área comercial. Numa determinada fase da minha vida, a minha filha mais velha, ela teve depressão nível hard. Um dos tratamentos para depressão é a hipnose. E eu fui atrás, né, para entender e para ajudá-la, obviamente. Me apaixonei pela técnica e comecei a estudar. Só que assim, aquilo foi tomando um corpo que daí eu senti falta de estudar mais e mais. Quando eu vi, eu já estava atendendo,
fiz uma transição de carreira, só que hoje eu atendo como hipnoterapeuta e psicanalista. Eu treino vendedores com técnicas Uau! que a gente aprende dentro do consultório, né? Eu desenvolvo um trabalho de networking, que eu acho não, tenho certeza, para você vender qualquer coisa, você tem que se vender. Então, para eu chegar onde eu cheguei hoje, como hipnoterapeuta e psicanalista, atender o público que eu atendo, eu criei uma estratégia para isso, né? E aí, enfim, e hoje eu crio grupos de mulheres, eu participo de muitos grupos, e eu tenho os meus grupos também mistos e só de mulheres, onde a gente desenvolve trabalhos e técnicas para alta performance, para te mostrar que é possível recomeçar. E a minha menina dos olhos, que são os adolescentes. E eu desenvolvo um trabalho também com adolescentes e as mães dos adolescentes. Uau, É Ale, isso. sensacional. Ale, e dentro de todo esse contexto, de todo esse processo de grupo de mulheres, grupo de networking, venda, treinamento, filho, as filhas, como é que você consegue organizar tempo para ainda estar no multifamily office? Conta pra gente. Tudo surgiu. Eu estava num evento. E aí uma pessoa que eu não conhecia, assim, eu conheço todas as pessoas que vão no meu evento, ela me procurou, porque ela viu um anúncio, e eu falei, o que você faz? Ela me explicou, eu falei, deixa eu ver se faz sentido para você participar deste evento, porque eu conecto todas as pessoas. Enfim, ela foi. Uma semana depois do evento, ela me chamou. Ela falou, Ale, meu CEO quer falar com você. Uau! E aí eles me chamaram, e eles falaram, olha, a gente quer ser o networking. Começou assim, aí começou um bate-papo, vai e vem, passado 3, 4 meses, ele saiu da empresa onde ele estava, e nós montamos, né? E eu sou responsável por relacionamentos e novos negócios, né? Gente, não entendo nada da área financeira, de investimento, nada. Mas eu sei como levar as pessoas para lá. Entende de networking, que é É. fundamental nesse mercado. E esse é o meu trabalho lá dentro, que é de conectar pessoas, né? E eu acho que quando conectar pessoas e pessoas do bem, né? Eu indico muita gente, mas eu sei exatamente quem eu estou indicando. E isso é muito bom, né, Ale? Porque comunica muito com os valores que você tem, com os valores da Totalmente. empresa que vocês estão construindo. Porque não dá para você estar construindo algo de tamanha relevância, Não. usando muito do seu networking, de todas as técnicas, e você não ter um time que pensa da mesma forma e que caminha para o mesmo lugar. Essa é premissa pra gente, tá? Nós temos, é muito interessante. A gente brinca que cada um no seu quadrado, né? Mas é o que você falou. A gente confia no trabalho do outro, os valores são os mesmos, os princípios, as premissas, e a gente é muito comprometido com esta entrega e a maneira como a gente faz isso, né? Sim. Para que seja de forma honesta e justa. E o meu intuito lá dentro, além de relacionamentos e novos negócios, é treinar a galera, né? Como eu lido com as emoções dos meus clientes. E eles têm o privilégio de ter você como treinadora, Essa né? é a ideia. Porque com tanta história, com tanta vivência, com tanto conhecimento, e sendo a sua empresa nascendo, você certamente vai entregar o É seu maravilhoso. 200%, É né? maravilhoso. É muito bom. É muito bom. Eu costumo falar assim: planta direitinho que você vai colher, É verdade. né? E faz aquilo que brilha os teus olhos, que você acredita. Isso é fantástico o que você está falando, porque o tema do nosso podcast aqui é crença limitante, né, Ale? E Exatamente. muitas vezes a gente não percebe que a gente está ancorado em alguma situação e a gente vai vivendo, a gente Sim, está no automático. Então sim. eu quero já caminhar com você para nossa pauta. Vamos lá. Conta pra gente, Ale, o que são crenças limitantes? São pensamentos, ideias, tá? Que você tem sobre si, sobre o mundo, sobre as pessoas. Só que essas ideias, esses pensamentos, eles podem, se a gente está falando de crenças limitantes, Uhum. porque eu tenho vários tipos de crença, tá? Mas se elas são limitantes, elas podem me impossibilitar de fazer algo. E de onde vem esses pensamentos? Eu posso ter escutado, meu pai falou, minha mãe falou, eu cresci, aconteceu alguma coisa na minha infância, e eu carrego algumas lembranças e pensamentos, alimento aquilo dentro de mim, né? E por conta disso, eu deixo de fazer algumas coisas. Eu acho que eu não sou capaz. E aí tem todo um desenrolar aí pra gente falar sobre isso. Mas nada mais é do que são pensamentos e ideias que você criou a partir das suas percepções. Se são ideias que eu como enquanto indivíduo, criei a partir das minhas percepções,
Como que o meu cérebro entende isso? É como se estivesse acontecendo o tempo todo? Na Conta verdade, pra mim. assim, tudo que nós somos, tá? Fruto das nossas percepções de infância. Até os 7, no máximo 10 anos, está tudo registrado. Não que as outras coisas não estejam, tá? Mas isso Tá. foi muito importante, muito crucial. A partir daí, tudo que eu faço, eu não tenho noção, mas está embasado naquilo que eu entendi lá atrás. Então, vamos falar de dinheiro, né? A gente está falando um Sim. pouquinho disso. Putz, eu quero comprar tal coisa. Ai, não, mas isso é muito caro. Talvez ele seja caro para mim, mas não é caro para você. Eu posso ter tanta grana quanto você, mas para mim isso é muito caro. Por que será? O que que eu aprendi lá atrás? Como é que foi colocado isso dentro da minha casa? Né? Como é que os meus pais lidavam com o dinheiro? Dinheiro, isso aqui tudo é muito caro, é muito difícil conquistar as coisas. Você tem que trabalhar muito para ter alguma coisa na vida. Esse exemplo é bem legal. Você tem que trabalhar muito para ter alguma coisa na vida. Aí, se eu tenho um trabalho que talvez não exija tanto de mim, né? Que eu não precise bater cartão, né? Que eu chego às 8, eu não me sinto no direito de receber. É aquela coisa do merecimento? Não me sinto Exatamente. merecedor Não, disso? porque meu pai falou a vida inteira que tinha que trabalhar muito. Meu pai fazia isso. E como eu vou negar o meu pai? Como eu vou desrespeitar tudo aquilo? Só que a gente não percebe. A gente não percebe. Eu tenho um cliente, faz muitos anos que eu atendo. Gente, eu vou olhar para essa câmera aqui, eu aprendi, Fica tá, à gente? vontade. Eu vou contar histórias verdadeiras. Obviamente, eu vou trocar o nome das personagens, né? Mas as histórias são verdadeiras. Eu atendi um cliente uma vez e ele queria ganhar X, né? Falei, ok. Quantos clientes você atende hoje? Muitos. Muitos quanto? Quantos? Não, muitos. Falei, mas vamos lá, qual que é o seu ticket médio? Volta, quanto você quer ganhar? Quero ganhar X. Beleza. Qual é o seu ticket médio? Y. Você precisa de tantos clientes para conseguir. Ah, não, mas eu não dou conta. Então você nunca vai chegar lá. Só que ele nunca fez essa conta, porque ele tinha medo. O pai dele, para colocar dinheiro dentro de casa, ele viajava o mês inteiro. Caramba. E o pai dele só chegava e só encontrava com ele uma vez por mês. E uma vez ele contou uma história que ele foi com a mãe dele comprar um brinquedo e ele queria um caminhãozinho. E a mãe falou, não tenho dinheiro para comprar. E ele começou a chorar de raiva. A raiva não era porque não tinha dinheiro, porque o pai dele viajava de caminhão. E aquele caminhão significava toda aquela raiva, aquela ira, daquela ausência. Nossa, olha o dano, né? Então, para ele, ter dinheiro, significava ausência de pai. Ou seja, ele nunca. Ele não quer ter dinheiro. Até ele quebrar essa crença. Ah, mas aí descobrir resolve? Não, né? Mas já é um caminho, né? Exatamente, mas esse conteúdo aí, voltando à sua pergunta inicial, esse conteúdo tá lá dentro, guardadinho, recalcado. Ele não sabia por que ele tinha aquela atitude, né? Mas quando ele se depara com aquilo, aí ele pode escolher como ele quer reagir. Nós não controlamos as emoções, ok? Não existe isso. Sim. Ninguém controla a emoção. Nós estávamos falando isso, né? Dos É, bastidores. Ninguém controla a emoção. Você controla a sua reação à emoção. Então, a partir do momento que eu tenho clareza, né? A partir do momento que eu entendo o porquê que eu estou me limitando, eu posso escolher como eu quero reagir. Entende? Sensacional, Ale. Nossa, isso me leva para alguns lugares aqui. Mas vamos lá, Ale. Qual é a diferença entre crença, comportamento e identidade? Crença é aquilo que você... Deixa eu dar um exemplo para você. Crença, ele tá mais dentro de você, aquilo que você acredita. Eu não sei cozinhar. Nossa, eu não sei, eu cozinho muito mal. Eu cozinho muito mal, né? Aquilo que você acredita de você. Eu cozinho muito mal. Comportamento é aquilo que eu faço. Como eu cozinho muito mal, eu não vou cozinhar. Então eu vou chamar o delivery. Né? E aí, crença, comportamento e outra identidade. Aí eu assumo que eu não cozinho. Entende? Então, assim, eu tenho uma crença de que eu não sei cozinhar. Já que eu acredito que eu não sei cozinhar, eu tenho um comportamento que me leva a chamar um delivery. Então, eu nem começo a fazer aquilo, porque aquilo não dá certo pra mim. Aí, eu vou sempre chamar, eu adoto aquilo pra mim, e a partir dali, eu entendo que eu não cozinho. Então, quando eu falo eu não consigo algo, isso já vem de uma crença, você adquiriu um comportamento, e aí você assume a sua identidade. Nossa. Não sei se ficou claro. Ficou super claro, Ale.
Inclusive, já me fez lembrar de algumas coisas. Quando você fala você trouxe, né, a analogia do pai, do seu cliente em relação ao caminhão e tudo mais, eu fico pensando que muitas vezes a gente tem atitudes assim no dia a dia, no automático, Sempre. e a gente não percebe. Sempre. Como que a gente pode, Ale, dentro desse contexto, identificar que a gente está vivenciando padrões assim nas nossas relações, sejam profissional, com o filho, no relacionamento, e como que a gente muda? Vamos lá. Algumas coisas que a gente pode perceber. Procrastinação. Procrastinar é o medo do medo. Por que será que eu não faço aquilo? Por que será que eu procrastino? Para pra entender. O que eu não quero enxergar? Né? Então, quando você é procrastinador, pode olhar. Existe um motivo. Certamente você está se limitando. Tá. Né? Me colocar de vítima. Eu sou coitado o tempo inteiro. Né? Esses são comportamentos de quem tem crenças limitantes. Responsabilizar o outro, né? É tão mais fácil. Né? Nunca Sim. sou eu. É sempre o outro. Né? Então, por exemplo, você está dentro da tua casa com teu marido e com os teus filhos. E você repete padrão e aquela crença. Você não consegue ler com cré. Como é que eu vou explicar isso pra você, gente? Peraí, pra tentar ser mais... Eu gosto das analogias. Não, estão sendo ótimas as suas analogias, porque traz clareza pra gente, que a gente consegue vivenciar a cena que você está colocando Vou pegar uma aqui. coisa bem estrúxula. A mulher sabe que tá sendo traída. Ela sabe, ok? Só que ela não quer assumir isso. Ela não quer olhar para aquilo. Então, porque a crença dela, porque ela não acredita naquilo, porque ela não pode estar passando por tudo aquilo, então ela procrastina. Ela não quer resolver aquilo, ela não quer enxergar aquilo. Até porque se ela enxergar, ela vai ter que tomar uma atitude e resolver. Será que ela está pronta para resolver? Porque talvez ela não se sinta boa o suficiente para dar conta daquilo sozinha. Talvez porque ela tem uma crença de que ela não consegue sozinha. Sim. Talvez porque a família dela vem de uma estrutura onde pai e mãe, a mãe sempre dependeu financeiramente do pai, ela não consegue imaginar uma outra realidade. Então ela se limita, ela vive dentro daquele mundo, ela procrastina, ela sabe, mas ela não dá o checkmate, porque ela não tem coragem. Olha, o seu exemplo, ele é sensacional. E aí, eu passei, né? Fui tua cliente, você fez uma mudança absurda na minha vida, assim. Eu lembro como se fosse hoje a virada de chave, assim, desde nosso primeiro encontro, e para mim foi muito importante. E sabendo que existem maneiras de mudar, maneiras de se perceber, maneiras de se enxergar, eu fico me perguntando como as pessoas ainda se permitem a passar por isso. Porque é muito triste. Porque eu venho de uma família extremamente simples, onde o dinheiro sempre foi um problema. Ninguém é virgem de Serasa na minha casa. Eu também não sou, enfim. E por muito tempo eu me limitei. Por muito tempo eu carreguei um relacionamento tóxico, abusivo, e porque eu vivia essa condição da família. E quando você falou do casamento, me fez lembrar. E hoje eu tenho uma relação com o meu ex-marido maravilhosa, porque ele é ex-marido. E você saiu do papel de vítima. Exatamente, porque aquele papel, aquela cadeira não me cabia. Sim. Né? E é tão bom, é tão gostoso, é tão libertador a gente passar por isso e a gente sentir isso, que eu gostaria de verdade que ninguém, nem mulher, nem homem, nem criança, passasse por isso. O problema é que assim, você não sabe o que você não sabe. Entende? Você não sabe o que você não sabe. Eu vou te dar um outro exemplo. Uma vez um amigo meu me ligou, ele fez: Ale, eu voltei o namoro com uma ex-namorada minha, nós voltamos, mas eu tô desconfortável. Eu fiz: com o quê? A gente tava falando sobre relacionamentos e eu já saí com algumas mulheres casadas, ela também. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas a maneira como ela falou, ela, tipo, dane-se se ele era casado. O problema dele não é meu. Ele fez: eu achei isso um absurdo. Eu fiz: depende. Aí ele: como assim depende? Agora pode tudo? Né? Ele fala que comigo pode tudo. Eu falei: não é que pode tudo. Você, eu conheço, eu fiz. Você vem de uma família extremamente estruturada, onde os teus pais ficaram casados 50 anos. Então, para você, a família é algo muito importante. É um pilar muito É um sólido. pilar. Aí eu falei: talvez, só talvez. Se ela vinha de uma estrutura diferente da sua, onde pai batia em mãe, tinha muita briga, ele fez: pode parar. Ela nem conhece o pai. Eu falei: então como você quer que ela entenda o que é uma família e dê valor para isso, se ela nunca passou por isso? Exatamente. Ela nunca recebeu. Exatamente. Mas isso não significa que ela seja uma má pessoa e que ela não possa aprender e entender tudo isso. Só que a gente não pode sair julgando e apontar o dedo.
Porque ela não sabe o que ela não sabe. Ela não teve a oportunidade de viver aquilo. Ah, mas aí ela não quer, ela tem oportunidade de... Ela não consegue. Enquanto ela não procurar ajuda e entender este padrão, porque ela se limita. E aí, voltamos para a crença limitante, o comportamento. Ela não acredita em relacionamento porque isso nunca aconteceu na casa dela. Logo, ela vai ter o dedinho podre. Porque ela vai jogar para perder. Porque se ela casa, ela vai sofrer como a mãe dela sofreu. Exatamente. Então, enquanto ela não quebra este padrão, ela repete o padrão. Ela repete as mesmas coisas. Por conta da crença dela. Isso é muito impactante, Ale. Isso é muito impactante. Eu espero de verdade que depois dessa nossa conversa aqui, que está só começando, que as pessoas elas comecem a despertar e querer se conhecer um pouco mais. É tudo muito novo. Quando a gente fala de terapia, né? Porque até então terapia era para doido, né? Sim, fato. Então, e hoje é interessante que tanto homens quanto mulheres fazem terapia, né? E a terapia não é não é de doido, não tem nada disso, é autoconhecimento. Exatamente, exatamente. Eu fiz terapia convencional por muitos anos e para mim era muito importante aquele encontro. Sim. E eu não me importava com o que as pessoas achavam, porque eu faço desde quando as pessoas não faziam, quando era pouco falado, Muito né? bom. E eu acredito que todo mundo deveria fazer terapia e que todo mundo deveria ter essa busca pelo autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece de fato, a gente sabe os nossos limites, a gente sabe o que machuca, a gente sabe o que a gente precisa tratar. Imagina, eu tenho um filho de 8 anos de idade e a minha maior preocupação é não gerar no meu filho os traumas que eu tive enquanto criança. E eu converso muito com ele. E esse final de semana ele virou para mim e falou assim: Mamãe, você é a única pessoa que eu confio na vida. Aí eu achei aquilo um tanto quanto pesado para uma criança de 8 anos falar. E eu quis entender o porquê. E ele me disse que é porque ele sempre vê que eu estou estudando e que eu dou atenção e que eu converso com ele sobre como ele está se sentindo, o que é importante para Se preocupa com ele, ele realmente. de forma genuína. E ele fala assim: eu não vejo isso, nem na escola, nem com os meus amigos. Tão pequenininho. Tão pequeno e já tem um entendimento, né? E o quão importante é o nosso exemplo, enquanto mãe, enquanto Nós somos pai. espelho. Assim, meu pai falava, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. O ditado mais absurdo. E detalhe, eu só fui me dar conta que isso era absurdo quando eu comecei a estudar, porque até então eu achava aquilo lindo, a minha crença. Pra mim era daquele jeito, né? E hoje eu tenho certeza absoluta que não. Desculpa, faz o que eu mando e não faz o que eu faço, esquece. Você vai fazer o que teu pai faz. E o que tua mãe Exatamente, faz. porque nós somos esponja e a gente vai absorvendo Espelho. tudo aquilo, né, que a gente vivencia, que a gente Espelho, vive, recebe. né? O comportamento. Ale, Diga. como é que as crenças impactam as decisões corporativas do indivíduo? Vamos lá. Se eu fui criado, eu vou dar exemplos fáceis, tá, gente? Claro. Mas se eu fui criado dentro de um ambiente onde eu olhava para o meu pai e meu pai sempre foi o funcionário, nunca acreditou que ele poderia chegar como diretor e tudo mais, ele sempre se colocou naquele lugar. Eu tenho minha percepção. Eu posso ter 2 tipos de percepções. Eu posso olhar para aquilo e falar: isso é o que eu vou ser para minha vida, meu pai é assim, eu idolatro meu pai, eu quero fazer igualzinho. Então, a crença dele para agradar o pai, tô dando um exemplo, tá? Uhum. É limitar o crescimento É dele. limitar o crescimento dele, ou não. Ou ele pode olhar e falar assim: meu pai é maravilhoso, mas eu quero fazer diferente. Tá? Isso também existe. Vou para falar o lado bom também, que a gente pegou na limitante, mas tudo aquilo que eu percebi é aquilo que vai me limitar. Eu tenho um outro exemplo que eu gosto de dar também. Vamos supor que estou numa empresa e ela contrata um rapaz para trabalhar. E aí o rapaz fala assim: eu vou fazer o básico, né? Porque chefe é tudo igual. Então, assim, se eu trabalhar ou não trabalhar, chefe é tudo igual. Ele já tem esta crença. Então, ele vai lá e faz o arroz e feijão. E tá lá, bonitinho. E aí a empresa precisa de uma outra pessoa. E contrata uma outra pessoa que não tem essa crença. E o cara vai e faz hora extra. E além de fazer hora extra, ele entrega, ele faz isso, faz aquilo. E o que a empresa faz? Vê que ele tá entregando mais, manda o outro embora. O outro é mandado embora, é demitido, e ele fala assim: falei que chefe era tudo igual, fui lá, fiz meu trabalho, ele me demitiu. E aí, vamos lá, chefe é tudo igual? Ou eu me limitei por conta da minha crença? Eu me limitei por conta da minha crença. Percebe? Tão simples quanto isso. Isso é o corporativo. Ah, eu vou trabalhar, mas nossa, aquele meu chefe é muito chato. O problema é dele. Você não tá indo lá por causa dele.
Você tá indo por você. Exatamente. Só que a gente é educado para dar desculpa e para pôr a responsabilidade no outro. Mas por que será que eu reclamo e que não consigo chegar naquele patamar? Talvez eu não acredite que eu possa ser chefe e aquilo me incomoda. Talvez eu não acredite em mim que eu possa ser diretor. Então aquele diretor me incomoda E eu vou me auto-sabotando. o tempo inteiro. Tá. Para falar que o cara é ruim, ou para falar que aquilo não é bom, ou eu procuro um outro lugar para trabalhar, mas eu não me dou oportunidade para crescer. Por quê? Porque eu não acredito em mim. E, na verdade, tudo tá aqui dentro, né? Tudo sobre nós, tá? Esquece o outro. O que eu posso fazer para tornar isso melhor? Então, assim, teu diretor chegou de cara feia aquele dia, é sobre ele, não é sobre você. Agora, se você carregou aquilo para você, porque de alguma forma você se identificou. Sim. Mas é sobre ele. Por isso o autoconhecimento. É fundamental. É fundamental. Porque aí você começa a criar barreiras e é como se você estivesse se blindando do externo. Você vai Né? dizer, ele tá de cara feia, coitado, aconteceu alguma coisa com ele. Deixa eu ver se eu posso ajudá-lo. Você muda a sua postura. Porque quando você tem as suas crenças limitantes e acha que você é o coitadinho, você carrega aquilo para você. E aí você já se arma. Então, o corporativo é uma... Vamos lá. Corporativo. Fui trabalhar. Toda feliz. Aí a minha amiguinha que tá lá do meu lado tá com um bico desse tamanho. O que aconteceu? Nossa, você viu? Fulana? Tá com uma cara hoje. Aí você olha e continua. Aí no dia seguinte você vai feliz também. Aí a amiguinha continua de cara feia. Nossa, hoje você viu Beltrana? No terceiro dia você tá falando mal igual. É verdade. Você já se contaminou. É verdade. Tá? Por quê? Por conta de você acreditar em tudo aquilo, de você não acreditar em você e se permitir entrar naquele mundo. Se você olhasse para você, qual que é o meu trabalho aqui, o meu papel nesse lugar? Faz o seu. Executa, né? E você tocou num ponto importante. Dentro, né, de todo esse contexto corporativo. Você considera que a síndrome da impostora, ela pode ser considerada uma crença limitante? Sim, e muito pior. Porque o que acontece com a síndrome da impostora? Ela se acha uma fraude. Então, pior de tudo, além dela se limitar, ela se culpa. Porque eu não consigo fazer tal coisa. Ela não faz, ou ela faz, mas não faz direito, e alguém vai lá e elogia. Mas como ela pode ser elogiada? Ela não é merecedora daquilo. Fato. Eu não consigo. Eu não sei fazer. Mesmo que eu faça e receba um elogio, eu não acredito naquilo, porque eu não sou capaz. Eu não sei fazer bem feito. A vida inteira minha mãe falou que quem fazia isso bem era minha irmã, não era eu. E aí Como você é que eu traz posso? isso pra... Aí você leva isso pro mundo. E aí você se sente uma impostora e se sente uma fraude. Caramba. Então, além de você se limitar, você se culpa. E aí você tem que trabalhar por que eu me culpo. Aí o buraco tá mais embaixo. Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu não acredito em mim? Aí tá muito relacionado a merecimento, sim. Por que eu não sou capaz? E aí, assim, gente, vamos lá. Não vamos ficar culpando pai e mãe pra tudo, tá? Eu falo dos coitados de pai e mãe, eu sou mãe, né? É que, na verdade, são as nossas percepções. Não é o que o pai e a mãe... Não foi o que eles fizeram. Eles Sim. falaram e fizeram do como tinha que fazer. Eu duvido que a tua mãe algum dia acordou e fez assim, hoje eu vou sacanear a Bruna. Imagina, de maneira nenhuma. Né? Então, assim, eu falo pai e mãe, dou esse exemplo, que tá mais perto, né? Mas tudo que aquela criança percebeu, pode ter sido no colégio. Ela Sim. pode ter sofrido alguma coisa no colégio, que aquilo impactou de tal forma que ela fala, eu não sou capaz. Eu não consigo fazer isso. E aí ela se limita a vida inteira. E mesmo que ela faça, ela se acha uma fraude. Olha que loucura. E aí ela se pune. E se culpa. E aí tem que buscar realmente o porquê que eu tô me culpando. E é sempre sobre nós. É impressionante isso que você está falando, porque eu vejo muito disso, dessa questão da síndrome da impostora, de culpar o outro, no meu filho. O Luca faz terapia desde 4 anos de idade, desde os 4 anos. E o Luca tem muito isso. Época de prova é um transtorno. Eu não consigo, eu não vou estudar, eu não quero estudar, eu vou tirar nota baixa mesmo. Ou seja, ele já condicionou a cabecinha dele, por mais que ele estude, ele vai tirar nota baixa. Sim. E aí, né, nas devolutivas com a terapeuta, ela trouxe isso pra gente, que ele tem medo de decepcionar os pais. Minha filha, ela na cabecinha dela, ela tinha que entrar com nota 10 na USP para me agradar. Meu Deus. Eu nunca pedi para minha filha tirar um 10.
Só que eu sou uma pessoa tão delicada, né? Meu apelido em casa é ditadora. Então, assim, o que acontece? Esse meu jeitinho delicado de ser, qual foi a percepção dela? Se eu não for boa o suficiente, eu não agrado a minha mãe. E ela se cortava, se machucava, foi onde ela começou a se cortar, porque ela não era boa o suficiente pra mim. E pra Meu eu entender, Deus. porque eu não sabia. E ela também não sabia falar Uhum, isso. uhum. Ela só sentia. Percebe? Então, é o teu filho, certamente, ele quer te agradar, porque você é tão Sim. incrível pra ele, como você mesma disse, né? E aí, acho que, se me permite uma terapia à parte, é falar, você não precisa ser que nem a mamãe. Eu sou assim porque eu escolhi ser desta maneira. Sim, é verdade. E tá tudo bem. Porque eu precisei fazer isso com a minha filha. É porque tira o peso, né? Eu entendi o quanto eu era sargento. O dia que a minha filha escreveu num papelzinho desse tamanho, eu gosto de funk. Me deu e saiu correndo, porque eu odeio funk. E Ela, aí, gente, ela me olha o mostrou tamanho. escondido. E saiu correndo com medo da minha reação. Porque só tocava as mais da pré-escola na minha casa. MPB, umas coisas. Tadinha. Nossa, meu Deus, Ale, não imaginava isso. Pois é, menina, eu É, aprendi. mas a gente aprende. O bom é que a gente aprende. Mas vamos lá, saindo dessa terapia à parte, você já vivenciou muitos casos no Bastante. consultório, na vida. Compartilha com a gente o caso mais que para você foi mais impactante de pessoas do corporativo que você pôde ajudar, ou de família, enfim, escolhe Nossa, um tem e compartilha. vários. Tem vários. Tem um que me chamou muita atenção, mas não é do corporativo. Mas eu vou falar. Ele usava cocaína. Ele não foi por conta da cocaína. E no meio da terapia, a gente entendeu o porquê da cocaína. Caramba. E sem ele perceber, eu trabalhei aquilo e hoje ele não usa mais cocaína. Uau! Foi muito legal. Sensacional, Ale. É, do corporativo, sim, eu tenho bastante. De pessoas que chegaram no meu consultório desanimadas, porque assim, eu trato os traumas, ok. Só que seus boletos estão aí, bonitinhas, tem que pagar, né? Fato. Então, eu tenho uma. Eu brinco, antes da gente começar aqui hoje, eu falei que Freud tá se virando no caixão, né? Se ele me vier atender. Porque, sim, eu tenho a parte da psicanálise, da hipnose, mas na medida do possível, eu ajudo e mostro para esse cliente que ele tem alternativas, né? Então, o que eu percebo de alguns clientes meus que chegaram, assim, não acredito em mim, não sou capaz de fazer nada, e de repente, foi uma virada de chave. Essa pessoa passou a ir para o mundo, literalmente, conseguiu se recolocar no mercado, eh, estratégia de vendas, virou um baita de um vendedor. E eu lembro que tinha um lugar que eu treinava, eles me ligaram. Aliás, pode dar outro treinamento pra gente? Porque o mês que você deu o treinamento foi o mês que a galera mais vendeu. Olha só. Porque o que acontece? Isso acontece muito com os vendedores quando eu treino. Se eu tenho uma crença, tá? Se eu me sinto a questão da rejeição. Se alguém me fala um não, se o meu comprador, possível comprador me fala um não e eu carrego aquele não pra mim, a chance de eu perder a venda é gigantesca. 95% das objeções dos clientes são mentira. Se eu não estou bem preparada, eu caio. Então, o que eu treino meu cliente? O não é do seu cliente, não é seu, ok? Isso não tem que te impedir de você mudar outra alternativa. E aí, foi incrível. Porque a diferença na tratativa com os clientes, tanto para um sim quanto para um não, foi absurda. A preparação é fundamental. Fundamental, porque quando a gente pega o não pra gente, é como se o dia tivesse acabado na primeira ligação, na primeira tentativa de negócio, né? É. Eu tenho um caso muito legal de uma empresa, eu não vou falar nomes aqui, que eu não sei nem se eu Claro. posso, por conta deles, mas nós fizemos o funil de vendas, e eles, dentro lá de tudo que nós, ticket médio e tal, eles tinham que abordar 1.000 pessoas por mês para conseguir entrar na casa de 100 pessoas, tá? E aí um dos vendedores fez, mas Ale, eu vou tomar 900? Não, eu falei, você já toma. É que se você fizer a sua lição de casa direitinho, você tem que tomar 900 nãos. Você tomou os 900, cara, yes, fechou. E aí, eu falei, então agora, quando você tomar o não, você fala, putz, só tomei não. Você fala, yes, menos um, menos dois, agora só tá faltando isso. E você, a hora que você chegar no 100, a conta bateu. Então, é a maneira como eu enxergo isso. Então, sim, na área de vendas eu tenho cases muito bons. Tenho deste menino,
Eu tenho uma adolescente que eu amo, que ela nem acreditava em Deus, e aí assim, eu não tô falando aqui de religião, tá? Tô falando de Claro. espiritualidade. Hoje, ela tentou suicídio. Hoje, ela é uma das minhas clientes prediletas, ela me ajuda com os Olha que adolescentes. máximo. Ela acredita em Deus, cada um usa o nome que quer, mas isso fez muita diferença na vida É uma dela. transformação, né? É. E você olha pra ela, e ela que deu o tema das minhas palestras, que se chama É Possível Recomeçar, porque ela falou isso pra terapeuta dela. Que depois que ela começou a fazer Genial, as Ale. hipnoses, ela descobriu que é possível recomeçar. Genial. E ela tem um detalhe, ele é autista. O autista é muito difícil ele entrar no transe hipnótico, tá? Só que ela, nível de supervisão 1 é bem baixo. Na primeira vez ela não entrou. Eu precisei ganhar muita confiança dela. Hoje, ela chega no meu consultório, ela faz, começa. Uau. É muito legal. Cara, genial. Só antes de você terminar, quando você faz isso com o filho, você resolve a mãe no corporativo, tá? E o pai também. Olha só. Porque às vezes aquela mãe, aquele pai não estão conseguindo trabalhar bem porque estão com um filho depressivo dentro de É casa. verdade. E é muito difícil, né? Quando a gente começa a observar que atrás de todo vendedor, de todo indivíduo, existe uma família, existem problemas reais acontecendo, a forma com que eles lidam com aquilo vai dizer muito sobre o resultado que eles vão ter no trabalho. Totalmente. E isso é inquestionável. Então, é muito bom saber que a gente tem pessoas como você, né, que tem toda essa expertise para ajudar. E eu tenho certeza que ajuda, porque, enfim, eu sou cria, né? Mas, Ale, a gente, né, começou a falar da família e foi para o corporativo, e agora você trouxe o case da sua adolescente que você adora, e que você fez uma transformação genuína na vida dela, eu tenho certeza. Ela que fez, ok? Você apoiou para que ela É sempre ela. conseguisse realizar essa transformação genuína. Mas eu quero entender um pouco, Ale, como que essa crença sobre o dinheiro é passada de geração? Nós vamos voltar um à pouquinho. cartilhinha, né? De novo. Se eu tenho a crença que dinheiro não cai, não vem de árvore, quem rico não vai para o céu. Quem falava isso? Onde eu aprendi isso tudo? Em casa. Em casa. Então, é de acordo com as minhas percepções da infância. O que eu passei fome, eu não passei fome. Como que meus pais lidavam com o dinheiro? Tinha muita grana, mas eu não tinha pai e mãe dentro de casa. Ou seja, sempre vai ter falta de alguma coisa, né? Eu sempre vou trazer. Por que passou você perguntou de geração para Geração. geração? Porque eu vi, meu pai sofreu muito, ele tinha muito dinheiro. Isso acontece muito, tá? Os pais eram muito ricos, ou os avós, perderam tudo. E aí, viveram numa escassez. Esta pessoa, eu tenho vários clientes assim, eles não podem ganhar dinheiro. Se ganhar dinheiro, eles vão perder. Gente. E se perder, eles vão sofrer. Então, o que eles fazem? Não ganham. Não ganham. Nossa. Tá? Isso é assim, muito. Isso e o trabalhar, você tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Tá. É uma coisa absurda. Então, vai de acordo com as tuas percepções, o que você realmente viveu, né? O que você sentiu, você leva isso adiante. Cara, e é muito louco isso, né? Porque tá tudo envolvido. A crença, ela é passada de geração, a crença do dinheiro, e aí chega na escassez, e aí você nunca vai ter aquilo atendido, você nunca vai viver em abundância até que você queira virar essa chave. Até que você quebre o padrão. E aí a gente tem um problema enorme. Quando eu vou quebrar esse padrão, eu vou desonrar meu pai. Eu vou desonrar minha mãe. Eu não posso fazer isso. As pessoas, elas entendem, então, que é uma quebra de cordão? É uma quebra de laço, de elo? Algumas sim, Sério? mas isso não é perceptível. Ela não sabe, isso não tá no teu consciente, isso tá no teu inconsciente. Você é fiel ao seu pai. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sempre fui uma pessoa que eu trabalho desde cedo. Com 24 anos, eu atuava dentro de uma multinacional, de uma farmacêutica. Eu coordenava toda a embalagem Brasil, América Latina e Suíça com 24 anos. Sabia ganhar dinheiro, mas eu tinha uma coisa que eu precisava mostrar pro meu pai. Que eu tinha que ser a filha perfeita pro meu pai. Que peso, hein? Total. Mas isso era eu, tá? Meu pai nunca me cobrou isso era eu. Eu fui me dar conta de que eu parei de ganhar dinheiro, começou a ficar difícil quando meu pai morreu. Eu não precisava mais agradar ninguém. Então pra que eu vou ganhar? Caramba, Lê. Pra que eu vou mostrar? Você não tinha mais pra quem mostrar. Não, só que eu ganhava, só que eu perdia. Ganhava e perdia, ganhava e perdia, ganhava e perdia. Até que eu fui pra falência, né? Eu perdi tudo. Até eu perder tudo. E aí eu fui buscar ajuda. Hoje eu entendo perfeito. E aí eu tive que desconstruir o meu pai pra construir de novo. Coitado, não tem culpa nenhuma. Meu pai morreu faz 20 anos, coitado. Sim. Eu construí tudo aquilo. E eu idealizava. Então, sem ele não tinha graça. Ale, como foi esse processo? Muita terapia. Muita psicanálise com muita hipnose.
tá? Eu tenho uma psicanalista maravilhosa. E o pessoal fala, você indica? Eu falei, lógico que eu indico. O que é bom, a gente indica. Sim, é verdade. Né? E aí, outra coisa. O pessoal, mas se você é psicanalista e faz psicanálise? Sim, gente, porque eu sei olhar pra tua emoção e te ajudar. E a sua? E a minha? Eu tô na emoção. Então eu não consigo lidar com isso. Eu preciso de alguém pra me ajudar. É óbvio que eu já tenho algumas ferramentas e é mais fácil. Mas tem coisa que eu não quero enxergar. Dói, né? Entendeu? Então olha como eu me limitei. E eu passei anos me limitando, tá? Anos. Nossa, gente, eu olho pra você, essa potência toda, e eu não consigo imaginar você nessa Cheguei cadeira, no fundo Lê. do poço. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi perdi apartamento na praia, perdi minhas aplicações, perdi tudo. Fui morar de aluguel, sujei meu nome, tudo que você pode imaginar, tá? Tinha crença até não querer mais por trás disso pra eu chegar nesse lugar. Hoje eu agradeço por tudo. Pra eu evoluir, eu precisei passar por tudo Sim. isso. Você precisou sentir, né? É um despertar que E às vezes dói. não basta sentir, você tem que sentir e entender e dar o próximo passo. Porque quantas pessoas não namoram sempre as mesmas pessoas daquele jeito e sofrem, mas continua? Por quê? Porque a tua mente vai te manter naquele padrão. Porque já é conhecido. É confortável. É confortável e o cérebro, ele aprende por repetição. E uma vez que ele aprender, ele vai se manter ali. Você pensa pra andar, pra Não, caminhar? Já tá no aprendeu. automático. Pra escovar o dente, você nem pensa no movimento. As crenças também. Você adquire as crenças e elas vão ficando tão comum na tua vida que você continua fazendo aquilo. Por quê? Porque é confortável. Mesmo que não seja bom, tá? É verdade. Pra tua mente, ela é confortável. É verdade. É muito verdade isso que você está falando. Ale, e além da terapia, da hipnose, das conversas, existe alguma coisa que você consegue compartilhar para a gente como um mecanismo para romper tudo isso? Tudo isso não, né? Mas para começar esse processo? Eu acredito na reprogramação mental, tá? O que é isso? Foi até legal, veio a calhar, a gente acabou de falar. A neuroplasticidade. O cérebro aprende por repetição, tá? Só que ele não quer sair daquele lugar. Mas eu posso imputar novas memórias. Todas as memórias são falsas. Se você pensar em algo que aconteceu com você há 10 anos atrás, lá você tinha uma percepção daquele fato. Hoje você tem outra. Sem dúvida. Ah, mas minha memória é falsa? Acontece que você mudou a tua forma de olhar, mudou as suas percepções. Então, aquilo que doía, hoje não dói mais. Dito isso, a gente consegue reprogramar a nossa mente. Então, aquilo que me abalava tanto, se eu olhar, se eu me der a oportunidade de enxergar aquilo hoje com outros olhos, e falar, a partir de hoje, é assim que eu quero enxergar? Ah, mas aí é assim e pronto, vou mentir pra mim? Vai. Se você achar que é mentira, vai. Só que o cérebro aprende por repetição. Então, tem técnicas que você vai colocando isso pra dentro de si e uma hora a tua mente vai entender que aquilo é verdade. Uau. Quando você sente... vamos lá. A mente não entende o que é passado e nem futuro, até porque não existe. Tá? O futuro não existe. O passado já foi, bem, ninguém muda. Você só tem o presente. Aquilo que eu sinto, a minha mente entende que está acontecendo agora. E ela faz acontecer. Por que dinheiro gera dinheiro? Por que você vê que a pessoa assim, meu, o cara tem muita grana e tem mais grana. Ele não tá pensando na conta que ele tem que pagar. Ele tá pensando em como ele vai fazer mais dinheiro. É verdade. O foco dele tá direcionado naquilo. Então, dito isso, a gente recebe, tá? São bilhões de informações, milhões, perdão, de informações durante o dia. A gente não dá conta de tudo, ok? A gente escolhe uma parte para dar conta. Todo mundo, tá? Você escolhe qual que você quer. Eu quero escolher aquela que tá dando tudo errado, eu não consigo fazer isso, eu não saio desse lugar, ou eu quero escolher aquela, eu consigo comprar o carro novo, eu sou capaz de fazer isso. Aquilo que você escolheu para focar é o que vai acontecer. Então, por exemplo, se você chegar agora assim, Ale, vou comprar uma Porsche cinza, porque eu gosto de Porsche cinza, esse é o carro que eu quero pra minha vida, já tô até fazendo as contas e tal. Gostei. Quando você vai pra rua, Só vou ver Porsche cinza. Sim, ela sempre esteve ali. É verdade. Só que você tá com o seu foco pra lá. Então você passa a enxergá-la. Quando você passa a enxergar, você cria oportunidades para que aquilo aconteça. Então é isso que eu trabalho quando eu falo que Freud se vira no caixão, porque é exatamente isso que eu explico no consultório. Não, sensacional, sensacional, Ale. Caramba, cara, quanto E aí conhecimento. você reprograma a tua mente para o que você quer. Você é o que você emana. Pega um rádio, põe a estação que você quer. É isso. Você vai colocar a tua mente na sintonia. Naquela frequência. Na frequência, na estação que você quer para você. Se você quer ganhar dinheiro, por que você pensa na dívida? Quando eu perdi tudo,
Eu falava assim pra minha mãe, eu quero comprar um apartamento assim, assado. Ela falava, mas você tem que pagar as contas. Eu fiz, mãe, presta atenção. Quando eu comprar meu apartamento, as contas estão pagas. Eu não tenho como Exatamente. adquirir esse apartamento devendo. Agora, se eu focar na dívida, Você não eu vai comprar. nunca vou chegar no É apartamento. verdade. Entende? É verdade. Então, isso é uma técnica. É onde eu quero chegar. Não adianta E pensar no problema. potencializar isso aqui, porque o processo você vai ter que passar. Então, você... só que eu só vou passar pelo processo se eu souber onde eu quero chegar. Sim, fato. Pra atingi-lo. Porque o processo eu vou É passar. que hoje é muito fácil falar Você já disso. passou por Eu já isso. passei. Né? Mas Se quem você não... não sabe onde você quer chegar, você não sabe o caminho que você vai percorrer. Você só vai ficar que nem aquele rapaz, só atendendo muitos Nossa. clientes e não sabia quantos. Meu Deus. Não sabe quanto e não sabe nem como fazer para o resultado Ele vir, trabalha né? de noite e nunca vai entrar. É o meu exemplo, tá? Eu uso isso no consultório. Eu quero faturar X por mês. Eu só consigo atender, tá? No máximo, até 6 novos clientes por mês. Mais do que isso eu não consigo. Por quê? Os meus clientes de hipnose ficam comigo de 8 a 10 meses. Então, tem que pensar que eu vou ter todo mês aquele cliente ali. Levando em consideração que eu fico, às vezes, 2 horas e meia com o cliente. Então, assim, é humanamente impossível atender mais do que isso. 6 novos clientes, paga a minha conta no final do mês? Não. E aí, você chora? Não. O que eu faço? Dou palestra, eu tenho treinamento, eu tenho outras atividades, Outras fontes de renda. outras fontes que eu adquiri. O que eu ganho numa palestra, eu ganho com 10 meses de tratamento. Né? Eu recebo. Então, o que acontece? Eu diversifiquei o meu negócio, porque eu quero faturar aquilo. Senão eu vou trabalhar que nem uma louca e nunca vou chegar lá. E no final de tudo, não é a quantidade de horas que você trabalha. Né? Você pode ter o mesmo resultado trabalhando 4 horas ou Isso. trabalhando 12 horas por dia. E aí, outra crença. Qual que é o meu valor? Onde eu me coloco nesse lugar? Qual que é o meu papel? Porque quando você não se valoriza e não acredita em você, teu cliente não vai acreditar. Porque se você não acredita em você, como é que você quer que alguém confie no teu trabalho? Esquece. Não vai. Como é que você quer que alguém pague, invista aquele valor que você pede, se você não tem coragem, porque você acha muito caro? Eu tenho uma cliente que ela fala, ela é uma excelente fisioterapeuta e osteopata, ela é maravilhosa e ela tem uma crença absurda para cobrar do cliente. Eu sou paciente dela, eu sei o benefício que ela me fez. Eu estava sem andar, né? Eu fiquei sem andar e ela tirou com a mão, assim, me ajudou absurdo. Eu falei, pagaria muito mais, né? Então, assim, ela não tem coragem de cobrar, porque ela vem de uma família escassa, vem com pensamento de escassez, ela acha muito caro. Nossa. Então, ela não se valoriza. Logo, ela não consegue Ninguém cobrar vai mais. valorizar o trabalho dela. Lógico que não. Ela pode ser uma exímia profissional. Ela é maravilhosa. Gente, Ale. E aí eu fico pensando, né, que isso interfere na vida como um todo, como a gente começou falando lá atrás. E no final de tudo, é como você se percebe. Eu já passei por isso. Antes de te conhecer, eu passava exatamente por isso. Eu trabalhava horas e horas e horas e horas e horas. Não que hoje eu não trabalho, eu continuo trabalhando, mas hoje, né, em negócios distintos, porque eu também descobri outras fontes de renda. Mas o problema disso é que eu me achava ineficiente. Eu achava que o meu trabalho não era tão bom. A fraude. Sabotadora. Exatamente, exatamente. Até que houve todo um despertar, um entendimento. E, cara, hoje, no escritório que eu tô agora, me chamam de trator. Ninguém te segura. E eu não fico no escritório. Eu vou 3 vezes a semana, eu fico 5 horas e tá tudo bem. Você já sabe o que fazer, como fazer, você já confia E no para processo. quem fazer? É. E o todo mudou. Mais indicações, mais captação, Isso. mais negócio, mais networking, mais proximidade, mais relacionamento com os meus clientes. Isso. E eu não abro mão disso. Porque é isso que faz a minha engrenagem continuar girando. Você não vibra na escassez. Não. Na falta. Não. Entende? Porque assim, solta. Solta que o retorno vem. Quando você tá com medo, você tá emanando medo, emanando a escassez, você só vai jogar aquilo pro universo, isso é fato, tá? E aquilo não vem nunca, porque você não consegue fazer nada para que aquilo aconteça. Pega um casal brigando e eles querem, sei lá, vamos lá, eles querem comprar esta caneca. Mas aí eu vou tirar do casal, vou levar para mim e pra você. Vou falar assim, Bruna, Ale, não vamos comprar caneca coisa nenhuma. Eu falei, mas precisa comprar, porque essa caneca, esse material é muito bom. Aí você vai falar, não, mas esse material quebra. A gente vai começar a brigar, você vai tentar provar pra mim, por que não? E eu vou tentar provar pra você, porque sim. E a gente até esqueceu da caneca, agora a gente já tá num outro patamar. Sim.
O que a gente precisa fazer? Comprar caneca. Por que a gente não compra? Fato. É algo tão simples. Então, só que aí a gente fica jogando pro outro a responsabilidade o tempo inteiro e esquece da solução. Casais fazem muito isso. Eles começam a brigar porque a mulher tenta provar pro homem o que ela entende como importante. E ele tem que provar pra ela o que ele entende como importante. Ele já tá esquecendo a briga. Eu preciso só solucionar aquilo. Eu não preciso chegar a um acordo. Não necessariamente eu vou chegar a um acordo. Eu só preciso resolver aquele problema. Eu não sou obrigada a concordar com você e nem você comigo pra chegar nesse lugar. Só que eu só consigo entender isso quando eu olho pra mim e me respeito pra eu poder te respeitar. E entender que as tuas crenças, a maneira como você lida, é diferente da minha. E eu só vou conseguir te convencer quando minimamente eu fizer o exercício da empatia, que é difícil pra caramba, porque eu não vivi o que você viveu, mas eu tenho que imaginar o que você viveu, entender aquilo. Vamos voltar. Você falou de exemplos bons, eu tenho um ótimo. Uma corretora. Quando eu vou vender um apartamento para o meu cliente, eu preciso vender porque eu preciso de dinheiro. O cliente está se lixando porque eu preciso. Eu vou vender porque eu vou realizar o sonho dele. E qual que é o sonho do cliente? Comprar um apartamento. Então, mas por quê? O que será que está por trás disso? Será que ele é um cara que guardou dinheiro a vida inteira e agora vai conseguir? Será que ele está comprando aquilo para investir? Será que ele está comprando aquilo porque ele vai casar e quer... Qual a intenção que está por trás disso? Quando eu entendo o outro, abro a escuta, aí eu vou trabalhar de acordo com o que você precisa e não o que eu quero. E em algumas vezes, essa questão o exemplo, né, do comprar o apartamento, ele às vezes nem é o principal. Às vezes é o que está por trás. É sempre. De repente, vou falar pra ele da vida, da família. É um cara que não tem família, que só compra pra investir. Você perdeu a venda ali. É verdade. A gente tem uma técnica no mercado financeiro chamada spin selling. É só seguir o processo. Segue o processo. Entendeu? Só Abre a seguir que escuta. dá tudo certo. Ale, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, do nosso episódio, que está incrível. Mas eu quero que você fale para a gente, assim, como que o corpo, ele absorve essas questões financeiras, esses traumas? Dependendo do que tá por trás, do que impacta, do que a falta de dinheiro impacta pra você, você entra no sistema de luta ou fuga. Você vai se armar pra tentar resolver aquilo de qualquer forma. Você precisa resolver. Só que eu não sei qual foi o trauma e o que gerou isso. Dependendo do que gerou tudo isso, você vai acionar o seu sistema simpático e aí teu coração começa a disparar. Você fica sem ar. Você vê aquela coisa, tô ansioso. Uhum. Você entrou no luta ou fuga. Preciso resolver de qualquer jeito. Preciso lutar, preciso resolver. Só que eu não sei por quanto tempo aquilo vai ficar com você. Dependendo do tempo que você fica lidando com isso, e você não consegue, porque daí teu cortisol já subiu, tem uma série de coisas que mexem com o seu corpo. Você não consegue ir no parasimpático, não consegue voltar pra calma, aí você começa a ter dor muscular. Seu corpo começa a sentir. Aí, todas as vezes que der algum problema com o dinheiro, você já vai começar a sentir essas dores, porque São os já tá gatilhos. linkado. Exatamente, teu corpo grita e responde. Então, dependendo de como você reagiu por conta daquela situação que envolvia dinheiro, vamos lá atrás de novo. Meu pai não vinha para casa, ficava um mês fora, e quando ele chegava, era muito dinheiro, mas ele mal olhava para mim. E eu me sentia muito mal. Eu ficava muito triste. E uma falta absurda. Todas as vezes que eu senti falta, ou que de repente vem o dinheiro na minha frente, talvez eu sinta aquela sensação. Nossa, de novo. Tá explicado. Entende? Super. Então o corpo reage àquela situação. Teu corpo grita. Sempre, tá? Eu trato muito de doenças. Eu tive um case essa semana de sucesso. Uma mãe que eu já atendi falou: Ale, será que você atenderia minha filha? Ela não quer. Ela teve câncer, faz acompanhamento, já estava melhor, mas me parece que voltou e ela tem que fazer químio de novo. Começamos o tratamento. Ela topou conversar. A gente começou o tratamento. Aí, numa das sessões, eu falei pra ela: você sabe por que você tá doente, né? Ela me olhou e fez: ué, você precisa ser vista. Se você sarar, ninguém mais te olha. Nossa. Porque tinha uma questão dela de infância. E aí foi surpreendente, porque ela passou por um outro processo de uma imersão que ela fez, que foi incrível. Ela veio no consultório, ela fez assim: eu lembrei tanto de você. Ela contou da imersão, que foi maravilhosa. Foi fazer os exames. A doença regrediu. Uau.
E ela fez a hora que eu peguei os exames e que o médico me falou que regrediu, eu lembrei imediatamente o que você falou pra mim. Eu não preciso dela pra aparecer. Exatamente. Entende? Exatamente. O poder que a nossa mente tem. É absurdo, é absurdo. Dito isso, toda essa questão do corpo, de como a gente somatiza, ensina pra gente alguma prática pra gente aliviar esses traumas. Primeira coisa é viver o presente. Alguém aqui vive o presente? Tá o tempo inteiro pensando no que vai acontecer, o que foi e o que vai. Foca aqui. Quando você está no seu momento presente, no absoluto aqui, você ativa uma parte do córtex pré-frontal que ele é responsável pela sua tomada de decisão, pela sua serenidade. Só que você só ativa isso quando você está aqui. Sabe quando a gente está nervoso que você fala, respira? Não é bobeira. Conta até 10. Porque quando você contar até 10, minimamente você vai estar prestando atenção na sua conta. Na contagem. E não vai estar com a cabeça para fora. Exatamente. Então, primeira coisa, se permita viver o seu presente. O futuro não existe. Até que para que aconteça aquilo que você quer, você tem que fazer algo Hoje. agora. Agora. Daqui 5 minutos eu não sei nem se eu vou estar viva. É agora. O que eu posso fazer agora para tornar esse momento bom para mim? E só eu posso fazer, mas ninguém. Só eu. Só você pode fazer o seu, só eu posso fazer o meu. Então, minha dica é, para. Primeiro, e para de achar que é Superman e Mulher Maravilha, porque ninguém é. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Se você morrer, daqui a pouco tá tudo Tem igual. outra pessoa no meu lugar. Fácil. É verdade. Eu só aprendi isso o dia que meu pai morreu. E imediatamente, no segundo seguinte, eu descobri que a vida continuava igualzinha. Não tinha mudado nada. A pessoa que eu mais amei na vida, que foi a minha loucura, o cara lá de cima levou lá pra junto dele. E eu tinha que resolver todo o velório dele. E falei, mas e agora? Como é que eu faço isso? Eu tive que fazer. E a vida continuou, não mudou nada. Os boletos caíram. Continuaram chegando. Tudo continua. Então, aproveita agora, que você só tem agora. Só agora. Amanhã já era. Você precisa fazer hoje. E também não traga o passado, porque você não vai mudar. Você não tem controle sobre o que aconteceu. Aliás, você não controla nada na vida. É verdade. O que adianta trazer meu passado à tona se eu não vou mudar? Então, a minha dica é, parece balela que agora todo mundo fala sobre isso, mas é muito real. Para. Dê as pausas. Elas são importantes. Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Eu estou ouvindo isso há algum tempo. Senti que é pra mim, mas tudo bem. Tá? Ale, vamos lá, desculpa. Mas agora eu quero voltar ali um pouquinho, antes da gente encerrar, para o mercado financeiro. Como que as pessoas, elas lidam com a questão do dinheiro e o tema das emoções, da crença, porque todo mundo quer hoje atingir a liberdade financeira. Uhum. Mas eu penso que uma coisa está totalmente ligada à outra. Uhum. E é muito subjetivo ao mesmo tempo, porque a liberdade financeira para você é diferente da minha. Isso. Mas como que você consegue ajudar os seus pacientes nessa questão da crença limitante, da liberdade financeira e dessa independência emocional também? A tua liberdade financeira está totalmente atrelada à sua independência emocional, tá? Porque se você não trabalha a sua independência emocional, esquece a parte financeira. Eu preciso disso? Por que eu preciso disso? Primeiro eu tenho que saber que eu posso ganhar. Então eu preciso quebrar primeiro essa crença. Para eu ter essa independência emocional e tudo mais, eu tenho que entender qual que é a minha ligação com o dinheiro. Então quais são as minhas crenças em relação ao dinheiro? Tá, tratado isso. Pronto, olha, eu já sei fazer dinheiro. Olha que legal, eu tenho dinheiro. Ai, mas eu não vou colocar na mão de alguém para cuidar do meu dinheiro? Imagina, a vida inteira eu que faço, eu não vou pôr na mão de um desconhecido. Então eu tenho uma crença e eu não coloco. Eu não vou investir. Meu pai sempre falou que dinheiro tinha que ficar na poupança quieto. Você acha que eu vou acreditar? Vou colocar nesses lugares aí, nessa pessoa que eu nunca vi na vida? Essa pessoa vai me passar a perna. Não vou. Aí ele tem as crenças dele por conta da criação. Vamos supor que eu consegui quebrar as minhas crenças. E aí, quando eu consigo a minha independência emocional, quebrei todas essas crenças, eu acredito em alguém, aí eu vou para um outro patamar. Eu vou passar meu dinheiro, eu vou investir. E aí, assim, será que eu preciso disso? Eu vou gastar aqui ou eu não vou? Faz sentido isso para mim? Quando eu adquiro a minha independência emocional, eu não dependo mais do dinheiro para realizar alguns sonhos. Aliás, para achar que eu tenho algo. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo e gastar loucamente, porque eu não vou vir
menos bonita do que você. Eu tenho que vir com joia, porque se a Bruna for com joia, eu vou com uma joia muito mais bonita do que a dela. Não, porque se a Bruna for com o sapato X, eu vou ter que ir com o sapato Y. Eu tenho dinheiro, só que a minha independência emocional, amor, onde tá? Eu não Não resolvi, existe, não resolveu. né? Será que eu preciso competir? Será que eu preciso disso? Então, quando eu consigo atrelar a minha independência financeira à minha independência emocional, cara, eu tô a caminho do meu propósito. Qual que é o meu propósito? Eu quero ter muita grana, porque eu sou uma pessoa que sei investir, mas eu tenho um propósito na vida. Eu quero grana para viajar com os meus filhos, eu quero grana para investir, eu quero para ajudar pessoas. Eu não quero fazer isso para parecer para o outro, ou porque essa comparação maledeta, né, as redes sociais, porque fulano tem, eu quero ter também. E nunca pode ser para o outro. Tem que ser sempre por você, né? Quando você olha para si. Porque tem muita gente que sofre, e eu acompanho isso dentro do meu consultório, que você vive em função Do outro. do outro. Gente Porque do céu. toda mulherada do meu prédio, ou todos os caras que eu conheço, tem o carro X. Eu preciso andar de carro X. Ok? Ele tem grana? Ele tem, mas Essa busca incessante pela validação é um mal absurdo desse total. século. É uma delícia ser elogiado. É muito bom. E é gostoso fazer isso. E a gente espera mesmo que as pessoas elogiem. Eu só não posso depender disso. Exatamente. Entende? Porque o dia que não vier o elogio, o que você faz? Exatamente. Gente, isso é muito sério. E aí eu me diminuo. Ale, como é que eu recomendo o seu trabalho para os meus clientes? Porque, vamos lá, eu atendo famílias, eu atendo pessoas muito ricas, e quando a gente conversa, a gente identifica, né? Uma vez que a gente já passou pelo processo e a gente continua buscando ali o aprendizado, a gente identifica alguns padrões. Como é que eu posso te indicar para os meus clientes? Primeiro, precisa ver se eles estão abertos a isso. Ah, eles falam sobre tudo. Então, se eles falam sobre tudo, se eles se abrem para terapia, você pode falar de experiência. Olha, eu conheço uma pessoa que ela trabalha ela é terapeuta e ela faz um trabalho incrível com adolescentes. Vamos supor que o buraco lá está com os adolescentes. Tá. E aí você pode indicar que eu atendo adolescentes. Ai, olha, vocês estão super bem aqui financeiramente, mas tá vendo que isso é legal. Você pega um cliente que você já conhece e aí, de repente, você tá com um investimento super bacana, só que é de risco. Só que você sabe que em 5 anos ele vai ter um retorno absurdo. Só que nesse meio do caminho vai ter uma queda. Será que esse cara tá preparado para isso? Quando a gente conhece, a gente já sabe identificar, né? Talvez se a gente acompanhá-lo com a terapia, a gente possa mostrar para ele, ó, faz parte do processo, trabalhar a ansiedade dele, controlar tudo isso. Então, isso é uma forma de indicar. Não, perfeito. Quando você entende. Perfeito. Você acompanha esse padrão. Ele vai decidir ou não. Mas ele falou, Bruno, eu quero fazer, mas eu não sei se eu vou aguentar. Então, pera, eu vou te ajudar, eu vou ter uma pessoa para te ajudar a aguentar. Por que eu não aguento? Por que eu não suporto essa Dá pra queda? entender, né? Por que eu tenho medo disso? Se eu já sei que lá na frente vai acontecer retorno isso, por que vem. eu não suporto passar por essa quebra? Será que a E minha a ansiedade maior não permite? parte dos investidores não conseguem, não suportam. Lógico que não. Muitas vezes não é nem uma queda de um mercado de renda variável mesmo. É o IPCA que teve deflação e a carteira de IPCA não rendeu. O cliente, ele fica indignado. E aí você fala, mas calma, lembra que o mercado financeiro, a renda fixa, ela não é fixa, ela tem as suas oscilações, impacto de índice, e aí você relembra algumas coisas, aí dá uma acalmada. Tá. Porque ele não tem a noção, ele não tem o conhecimento que você Não, tem, né? Só que ele tem o dinheiro. sim. E você não sabe quanto demorou para ele conquistar aquilo. Então, que tipo de argumento eu vou ter que ter com ele? Para mostrar que tá tudo bem, eu sei o que eu tô fazendo, Uhum. né? Então, como eu vou lidar? Eu preciso entendê-lo, entender o que esse dinheiro representa na vida dele. Aí entra a terapia. O que esse dinheiro representa na vida dele e o que ele tá refletindo essa queda. Eu comecei, há um tempo atrás, a perguntar para os meus clientes por que eles investem. Ale, por que você investe? Ah, eu invisto porque eu quero renda passiva. Tá, mas o seu sonho para esse investimento é realmente a renda passiva? Ah, não. Aí você você percebe que é só a ponta do novelo, né? Pontinho do iceberg. E aí você vai entendendo de fato as pessoas. E isso é muito Isso é uma genuíno. terapia. Isso é muito genuíno, porque eles se abrem. É. E aí você fala, opa, peraí, aqui dá para fazer. Então, aí você consegue me indicar. Ah, Entende? então tá. Então, Porque você falou assim, teu problema não tá aqui, teu problema tá aqui. Vamos trabalhar isso. não, porque é tão libertador. Enfim, É. eu sou fã, sou apaixonada pela É. técnica, pela pessoa. Eu acho que... Vale fazer coraçãozinho? Claro que vale. Eu acredito, eu parei de usar o eu acho, porque quando a gente acha, a gente está errada. Então, eu acredito que é fundamental.
corpo, mente e espírito. Então, a gente Sim. precisa cuidar da nossa mente da mesma forma que a gente cuida do cabelo, que a gente treina todos os dias, Sim, né? Que a gente faz as nossas orações, a gente busca a nossa espiritualidade. tudo começa aqui. Exatamente, exatamente. E aí, ninguém te para mais. Ale, estamos caminhando para o final agora de verdade. Agora de verdade. E eu quero deixar o microfone aberto para você fazer todas as suas considerações. Antes, eu quero dizer que foi um prazer ter você Obrigada. aqui. Muito gostoso. Tenho certeza que tudo que foi dito aqui vai ajudar muitas pessoas. Assim como me ajudou, e eu espero que te procurem para que Obrigada. você possa cuidar delas também. Obrigada. Fica à vontade. Eu quero te agradecer essa oportunidade. Para mim é um presente, né? Porque você passou pelo meu consultório. Passei. E para eu estar aqui, é porque você acredita no Sem meu dúvida. trabalho, né? Então, esse é o maior presente que eu podia receber. Obrigada, de coração. Obrigada pela oportunidade. Acho que eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que é possível recomeçar. Sim. E que é você que escolhe como vai ser o seu dia. Eu acordo todos os dias e eu escolho como vai ser o meu dia. Eu escolho ser feliz. Eu escolho. Você pode escolher. Você pode escolher. É a gente que decide. É isso. Obrigada, minha linda. Eu amei. Ó, tô Obrigada. chorando. Eu tô vendo. Não hipnotizei, tá? Não, quase, faltou pouco. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Bola no Cofre. Eu agradeço a sua audiência. Sigam as redes sociais do Bola no Cofre e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares. Muito obrigada e até o próximo episódio.